Olá, turma! Mais uma vez estamos aqui, agora para trabalhar a unidade 1, que fala de funções, mais especificamente, funções especiais. Quais são os tópicos que nós iremos descrever nessa aula? As funções especiais que nós iremos trabalhar são as funções constante, função afim, modular, quadrática, polinomial e a função racional. Qual a definição que nós temos de função constante? É uma função f de x igual a k. Esse k é qualquer número real. A representação gráfica de uma função constante é sempre uma reta paralela ao eixo x. Então, aqui eu estou considerando um k positivo, então o gráfico da função é uma reta paralela ao eixo x. O domínio é os reais e a imagem é exatamente o ponto K. Então, a característica da função constante é o gráfico, que é uma reta paralela, o domínio os reais e a sua imagem. E aí a gente entra com um exemplo, aplicação de visualização da função constante. A pergunta é, quem não gosta de almoçar ou jantar fora de casa em um restaurante? Um ótimo self-service é uma boa pedida, não é? E quando essa relação entre o custo e o consumo é atraente, fica melhor ainda, você não concorda? Então, vamos ver a seguinte situação. A gente vai num restaurante, self-service, que cobra R$ 29,90 por pessoa, independente da quantidade que essa pessoa consome. Então, se ela consome 200 gramas, 500 gramas, 2 quilos, tanto faz. Ela sempre vai pagar o valor de R$ 29,90. Então, essa situação representa uma função constante. Por quê? Independente do valor que a gente vai trabalhar aqui no eixo x, que é o consumo em quilos, a pessoa sempre vai pagar R$ 29,90. Então, essa é uma situação prática de uma função constante que às vezes a gente lida no dia a dia, mas não assimila que é a ideia de função constante. Aí eu pergunto, será que você consegue imaginar outras situações que envolvem a função constante? Vamos pensar um pouco e depois vocês podem postar isso no fórum de discussão, que a gente vai fazer essa análise dessas funções que vocês analisaram e visualizaram no dia a dia de vocês. E aí a gente tem a função afim. A definição de função afim é uma função f de r em r dada por f de x igual a x mais b. O gráfico da função ela tem essas duas representações. Ou ela tem a inclinação para a direita, ou ela tem a inclinação para a esquerda. O que vai me indicar essa inclinação? É exatamente o valor do coeficiente A. Se o A for maior que zero, ela tem a inclinação para a direita. Se o A for menor do que zero, ela tem a inclinação para a esquerda. E aí a gente observa o esboço do gráfico, ele vai interceptar em dois pontos. Esse ponto que ele intercepta o eixo x é chamada raiz da função. Então, a raiz da função é menos b sobre a. E o ponto que ele intercepta o eixo y é exatamente o coeficiente b. Então, baseado na informação de raiz, coeficiente b e o coeficiente a que me indica a inclinação, eu consigo obter o esboço do gráfico, que é sempre uma reta paralela ao eixo x. E aqui a gente tem o domínio, os reais, e a imagem, os reais. Então, o que caracteriza a função afim é o seu gráfico, a lei de formação, o domínio e a imagem. Na função afim, esses coeficientes A e B recebem nomes específicos. O A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear. Dentro da função afim, a gente tem alguns casos particulares. O primeiro é, quando eu considerar o A diferente de zero e o B igual a zero, eu vou chamar a função de função linear. Quando o A for igual a 1 e o B igual a zero, eu vou chamar essa função de função identidade. E aí a gente vai ver um exemplo também de aplicação dentro da ideia de função afim, que diz o seguinte. O botijão da cozinha de um restaurante contém 45 kg de gás. No restaurante A, em média, é consumido por dia 1,5 kg de gás.
No restaurante B, em média, o consumo por dia é de 0,5 kg de gás. Supondo que no restaurante A o botijão esteja cheio e que no B já foram gastos 25 kg de gás, ele pergunta: expresse cada um dos restaurantes a massa do gás no botijão em função do tempo. Na letra B, ele pede a situação das funções são crescentes ou decrescentes. Na letra C, depois de quanto tempo a quantidade dos botijões serão iguais? Na letra D, depois de quanto tempo os botijões estarão vazios? E, por fim, para esboçar no mesmo plano o gráfico das duas funções. Então, vamos analisar cada situação. O que a gente observa? Nos dois restaurantes, a gente tem as seguintes informações. A quantidade de gás inicial, que é 45 quilos, e a quantidade utilizada em média por dia, que no restaurante A é 1,5 e no restaurante B 0,5. Então, as funções são descritas da seguinte maneira. No restaurante A, seria M em função de T, que é a massa em função do tempo, que é igual a 45 menos 1,5 T. A massa inicial menos o que ele consome por dia. Já no restaurante B, como ele já havia consumido 25 da quantidade inicial, nós teremos que calcular 45 menos 25 menos o que ele consome por dia, que é 0,5 T. Com isso, a nossa função vai ser M do restaurante B em função de T igual a 20 menos 0,5 T. Já a letra B, a gente tem o seguinte: pelo coeficiente angular, a gente consegue descrever se a função é crescente ou decrescente. Como ambos são negativos, menos 1,5 e menos 0,5, a gente pode concluir que as funções, as duas, são decrescentes. A gente pode chegar nessa conclusão com uma interpretação do problema. Você sabe como? Basta fazer a análise. Por quê? A cada dia que passa, o consumo diminui. Então, eu tenho a variável tempo aumentando e a variável massa diminuindo. Então, pela interpretação do problema, eu posso concluir que é decrescente. E aí, quando as massas se igualam, a partir de quantos dias a gente vai concluir aqui que basta igualar as funções. Então, igualando a função do restaurante A com a função do restaurante B, a gente vai ter que, após 25 dias, a massa dos dois botijões serão iguais. E quando é que eles vão estar vazios? Quando a massa for igual a zero. Então, basta igualar as duas funções a zero e aí a gente vai ter, para o restaurante A, o botijão vai estar vazio após 30 dias e para o restaurante B, o botijão vai estar vazio após os 40 dias. E está aí a representação gráfica das duas funções. Você pode observar que as duas têm inclinação para a esquerda, porque o coeficiente angular é negativo, então a função é decrescente. Aqui vai ser o valor da raiz da função, tanto para o restaurante B quanto para o restaurante A. E aqui exatamente o coeficiente B, que é 20 e 45. A função modular é uma função definida por f de x igual a x, se x for maior ou igual que zero, e menos x se x for menor que zero. Isso para todo x pertencente aos reais. Toda vez que a gente falar de módulo, a gente vai representar através dessas duas barras. E aí está o gráfico, a representação gráfica da função modular, e a caracterização do seu domínio, que é os reais, e a sua imagem vai de zero a mais infinito. Ó. A gente observa aqui a imagem, que é só do lado positivo, então vai de zero a mais infinito. A função quadrática é uma função f de r em r definida por ax ao quadrado mais bx mais c com ar diferente de zero. O gráfico da função quadrática é uma parábola com eixo de simetria. No caso, o eixo de simetria ele vai aparecer bem aqui a partir desse ponto vermelho. Então, a partir desse ponto vermelho é o eixo de simetria. Em relação ao eixo y, o que a gente tem aqui no gráfico? Também fazendo a análise do coeficiente a gente vai observar o seguinte: se o a é maior que zero, vai ter concavidade da parábola para cima.
Se o coeficiente A for menor do que zero, vai ter concavidade da parábola para baixo. O domínio dessa função é os reais. E a imagem tem que tomar como referência esse YV, que é o Y vértice. Então, baseado nele, a gente vai obter a imagem. No primeiro caso, eu vou ter o quê? A imagem da função são todos os valores que são maiores do que o YV. E no segundo caso, a imagem vai ser todos os valores que são menores do que o YV. Máximo, mínimo e vértice da função. Onde a gente vai obter o máximo e o mínimo da função? Baseado na sua concavidade, a gente vai ter se é máximo ou mínimo. Se a concavidade estiver para cima, eu vou ter mínimo. No caso, o y vai ser valor mínimo e o x vai ser ponto mínimo. Se a concavidade estiver para baixo, eu vou ter máximo. No caso, o y vai ser valor máximo e o x vai ser ponto máximo. E a partir desse ponto aqui, também a gente descreve o vértice. O vértice é exatamente o ponto em que ele vai inverter e é o ponto da simetria. Então, esse valor aqui é o vértice da função, no caso da concavidade para cima, e esse ponto é o vértice da função, no caso da concavidade para baixo. E aí a gente tem um resumo em relação às concavidades e a quantidade de raízes, tá? Então, delta, a gente sabe que para calcular a raiz de uma função quadrática é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, baseado nesse delta, eu consigo descrever quantas raízes a função vai ter. Automaticamente, quantas ela vai interceptar o eixo x. Se o delta for maior do que zero, eu vou ter intercepção em dois pontos distintos. Ó. Se o delta for maior que zero, vai ter apenas uma raiz. Ou pode dizer duas raízes reais iguais. Então, intercepção em apenas um ponto no eixo x, intercepção em apenas um ponto do eixo x. E se for menor do que zero, não vai admitir raiz real. Logo, ele não vai interceptar o eixo x. Ó. Não tem ninguém tocando o eixo x. E aí a gente tem um quadro resumo em relação à quantidade da concavidade e as suas raízes. Uma aplicação dentro da área da função quadrática é a análise e controle de processos, que é baseado num reator, que é um equipamento utilizado para produzir reações químicas. Um exemplo muito prático no dia a dia é a panela de pressão, no sentido de que propicia reações químicas entre os alimentos nela contidos. Outro exemplo, mais do lado da indústria, são os reatores do polo petroquímico, que produzem a matéria-prima para algumas empresas, como de plástico ou de tintas. Existe uma fórmula que me dá a equação da função de transferência, e essa função é uma função quadrática, que ela está representada aqui abaixo. 10s ao quadrado mais 7s mais kc mais 1 igual a zero. Isso é uma função quadrática. Esse kc é uma constante do processo, e ela é obtida através da construção de gráficos experimentais. E aí a gente tem a função polinomial, que é uma função representada f de r em r, representada por essa expressão. Necessariamente com a diferente de zero, para eu definir a função polinomial de grau n, sendo esse n um número inteiro não negativo. O gráfico dessa função é uma curva. Quando a gente chegar na parte de derivada, vocês vão visualizar, através da derivada, o esboço do gráfico dessa função, através das noções de derivada, tá? Que é aquela questão da aplicação da derivada, de máximo, mínimo, concavidade, que vai ser trabalhado na unidade 3. Você sabia? A função constante é uma função polinomial de grau zero. A função afim é uma função polinomial de grau do primeiro grau. E a função quadrática é uma função polinomial do segundo grau. Então, fica a observação e anote aí. Nada de ficar repetindo. Função do primeiro grau, função do segundo grau. A função, ela não admite grau. Quem admite grau é a função polinomial. Então, a função do primeiro grau é função afim. A função do segundo grau é chamada de função quadrática. A função quadrática é uma função polinomial do segundo grau. Só vamos fazer essa correção na nossa fala do dia a dia, tá? E aí a gente tem a função racional.
Pelo próprio nome, é associado a uma razão, uma divisão. Então, a função racional é uma função definida como consciente de duas funções polinomiais. Lembram que a gente não pode trabalhar com denominador zero. Então, necessariamente, esse polinômio, essa função polinomial, QX, tem que ser diferente de zero. E aí caracteriza o domínio dessa função, que é todo x pertencente aos reais, com esse Q diferente de zero. E aí um exemplo dessa função é uma função f de x igual a 1 sobre x. É uma função racional de domínio x pertencente aos reais, tal que x é diferente de zero. E aí o gráfico dessa função é representado por essas curvas. E aí tá nossas referências. E eu deixo a nossa frase motivacional, que é a seguinte: descobri que, quanto mais eu estudo, mais sorte eu pareço ter nas provas. O que eu quero dizer com essa frase? Que o resultado não é necessariamente o que eu vou obter nas provas, mas com o estudo eu vou obter o resultado. A prova é só uma consequência, gente. Então não estudem para fazer uma prova, estudem para obter o conhecimento. Então, bons estudos e até a próxima.